A seguir na TVC. Política em Foco, abordando o cenário político do país. Olá amigos, estamos de volta com o Política em Foco aqui na TV Conquista. Isso mesmo, falando de política para você que nos assiste, internauta, que nos acompanha. Dá o joinha aí, compartilhe. A forma de se comunicar vai estar aí na tela para você de repente mandar o nome de alguém para que nós possamos convidar, né, para trazer para o programa. Porque eu vou convidando os meus amigos, os conhecidos, aqueles que vão entrando em contato com a gente, mas de repente eu posso não convidar aqui alguém que você queira que fale sobre política. Então mande para nós no e-mail, no Facebook, no WhatsApp. Ó, Sandro, convida aí fulano de tal para que venha falar sobre política. E nós vamos fazer o convite. Agora, fazer o convite é uma coisa e a pessoa aceitar é outra, tá bem? David Alexandre, secretário de Governo e Comunicação no município de Várzea Paulista, está aqui conosco, né, David? E vamos dar continuidade, David, ao que nós estávamos conversando. Então nós já vamos para a próxima pergunta. Dívida do município. Como é que está, David? Esse assunto da dívida, se o prefeito Juvenal tivesse aqui, ele até coçaria a cabeça, né, para falar sobre esse assunto, né? Olha, tem Várzea Paulista, é uma das cidades que tem a menor arrecadação do estado de São Paulo, né? Eu sempre digo que um parâmetro para você que está nos acompanhando é que aqui o gestor público em Várzea, ele tem 1/3 da arrecadação que tem o gestor público da cidade de Jundiaí, por exemplo, né? Quando você faz a arrecadação per capita. Então isso já é um grande desafio. Fora isso, a gente assumiu a administração pública, né? Teve o privilégio de fazer parte aqui da administração pública no período em que o país atravessa a mais grave crise econômica do século, provavelmente, pelo que a gente tem apurado nos indicadores macroeconômicos do país. Quer dizer, você tem pouca arrecadação, isso significa que, comparando com as demais cidades, inclusive da região, aqui você tem muito menos dinheiro per capita, né, para cuidar de muito menos dinheiro para cuidar de cada morador. Certo. Aí você enfrenta uma crise que faz com que a expectativa de arrecadação que nós tínhamos para esses anos, ela venha sofrendo queda sistemática. Sim. Com menos atividade econômica, as empresas pagam menos impostos, com menos impostos, a arrecadação dos municípios acaba diminuindo. Certo. E essa situação aqui, no caso de Várzea Paulista, acaba ficando ainda mais crítica, né? Porque não dá para culpar ninguém pela baixa arrecadação, nem pela crise econômica, porque são aspectos que não estão sob o controle de uma pessoa só. Mas aí aqui em Várzea Paulista você tem o problema da dívida, que consumiu nesses 3 anos e meio perto de 30 milhões de reais, Sandro. Nossa. Tem ideia do que representa? É um número. O prefeito Juvenal Rossi, nos últimos 3 anos e meio, desde que ele assumiu a administração pública, ele pagou em dívida quase 30 milhões de reais. Então, não vamos aqui ficar falando do tamanho, que é mais de 100, porque fica parecendo que às vezes a pessoa o internauta que está nos ouvindo tem a sensação de que é uma desculpa, que é uma choradeira, né? Até recentemente o economista Gildo Cantelli, que é uma pessoa que eu respeito muito, comentando sobre a realidade econômica de Várzea Paulista, ele se mostrou bastante surpreso, porque ele disse, poxa, com esse cenário, arrecadando pouco, com crise econômica, mantendo os serviços públicos em funcionamento, lógico que sempre com necessidade de ser aperfeiçoado, mas mantendo em funcionamento, e ainda pagar quase 30 milhões de dívida, é uma tarefa árdua, né? E a gente, desses quase 30 milhões de dívida que a gente contabiliza nesse período, nós temos dívida de boa qualidade, que é a dívida que resulta de investimentos, de financiamento de longo prazo. Um exemplo disso é o financiamento do projeto Cura, que foi feito na década de 80 para fazer a infraestrutura da Vila Popular, alguns bairros da região oeste, Vila Popular, Parque Guarani e outros. Que antigamente o loteador ele não era obrigado
fazer a infraestrutura do bairro. Era o órgão público. Era o órgão público que fazia, então naquela época precisou se fazer esse financiamento e o prefeito Juvenal teve a honra de, há 2 meses atrás, antecipar o pagamento, aproveitar uma condição que ele também negociou e quitou o financiamento do Projeto Cura, que é uma dívida de boa qualidade, que a gente chama isso, que são os investimentos, são dívidas de longo prazo. E tem, infelizmente, as dívidas de péssima qualidade, que são aquelas que, teoricamente, não deveriam existir. Sim. Ou que não deveriam existir na proporção que nós temos aqui em Várzea Paulista, né? Que é a dívida do FUSB, que é a dívida de fornecedor, né? Que quando nós assumimos a gestão, nós tínhamos aí mais de 24 milhões de dívida com fornecedor, mais de 30 milhões de dívida com o FUSB, né? Então essa é uma dívida que a gente chama de dívida de má qualidade, porque ela não resulta de investimento. Quer dizer, eu não estou pagando por um benefício ou por um ativo permanente, por um asfalto, por uma ponte, por uma infraestrutura. Você está pagando por um erro administrativo. Por um custeio, né, por uma dívida, um material perecível que foi comprado, ou por um salário que deveria ter sido pago, uma folha de uma férias, por exemplo, que não deveria ter sido pago, que acabou acumulando e resultando nessa dívida que a gente chama que é dívida de má qualidade, porque ela não resulta de investimento, ela resulta de calote do gestor público. Já que você falou em salário e etc., eu quero te perguntar isso. Hoje, saindo do trabalho, eu vi o sindicato na porta da prefeitura, né? E o que está acontecendo, David? Estão falando que o prefeito não pagou a antecipação do 13º, né? E que tem algumas dificuldades aí financeiras. Explica isso para o internauta. Primeiro, dizer que não é segredo para ninguém que o Brasil, como nós dizemos aqui agora há pouco, atravessa uma fase ruim, né? 87% dos municípios brasileiros no primeiro semestre fecharam as contas no vermelho. Várzea Paulista não está numa situação desesperadora, mas também não está numa situação confortável. Sim. Como eu expliquei aqui, o cenário para Várzea Paulista, o contexto, né, para a cidade de Várzea Paulista não é dos melhores pelos aspectos que eu coloquei aqui. Mas aí a gente tem algumas dificuldades que são de natureza administrativas, mas também de natureza política, né? Não é segredo para ninguém que os dirigentes do sindicato do servidor público que está aí, que são pessoas por quem a gente tem bastante respeito, eles têm militância partidária, eles têm lado, né, na disputa. E muitas vezes eles deixam essa preferência partidária, essa preferência ideológica falar mais alto do que o interesse do servidor público. Certo. Só que se a causa é nobre, né, eles acabam muitas vezes ficando numa posição confortável, né, porque eles estão defendendo um interesse que é legítimo, mas eles acabam... eu não queria usar nenhuma palavra errada aqui, mas eu acho que exagerar não seria nem o termo. Eu acho que eles agem de forma maldosa mesmo. Porque se você analisar essa questão do 13º, se nós analisarmos o Estatuto do Servidor Público, você vai ver que no Estatuto do Servidor, o que diz? Diz que, a exemplo do que acontece com todas as empresas da iniciativa privada, o 13º, que é um direito, né, garantido pela Constituição, você paga a primeira parcela em novembro e a segunda parcela em dezembro. Isso é praxe de todas as empresas, sendo que em algumas convenções coletivas a empresa ainda tem facultado o direito de não pagar antecipação. Ela pode pagar tudo de uma vez, né? Dependendo da situação, dependendo do acordo coletivo que é feito, existem situações das duas formas. Aqui no nosso estatuto existe uma previsão que dá ao servidor o direito de solicitar a antecipação da primeira parcela do 13º. E isso foi feito por alguns servidores. Porém, o estatuto também faculta a prefeitura, segundo inclusive entendimento da nossa assessoria jurídica, entendimento da Secretaria de Gestão Pública, não é uma área diretamente ligada a mim, mas a gente acaba fazendo o acompanhamento de todos esses assuntos como secretário de governo, e esse direito ele é facultativo, ou seja, se a prefeitura tiver condição de atender esse requerimento apresentado pelos servidores, a prefeitura atende, como inclusive a gente vem atendendo todo esse tempo em que nós estamos administrando a cidade. Nos 3 primeiros anos, nos 2 primeiros anos a gente atendeu, Sim. E nesse ano nós estamos tendo dificuldade.
Agora, isso é facultado tanto eu sei. ao prefeito gestor, municipal, ao gestor. Isso não é uma obrigação vencida, né? Quer dizer, não é uma situação que o prefeito necessariamente precise fazer. Você sabe que, você ia dizendo, eu acabei te cortando. Eu sei porque eu sou funcionário do Legislativo, da Câmara Municipal, e eu tive que fazer um requerimento, assinei um documento pedindo ao presidente da Câmara a antecipação da primeira parcela do 13º. Como sabia que você vinha, eu fui no Estatuto estudar isso, porque eu ia te perguntar e eu queria ter conhecimento de causa. E no Estatuto mesmo fala que é facultado ao gestor público conceder ou não, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Por isso eu quero aqui, você me desculpe, até parabenizar o Mauro, que tem sido um presidente cumpridor da lei, né? Então, aquilo que a lei permite, ele cede aos funcionários. Aquilo que a lei não permite, ele encaminha para o jurídico e o jurídico vai dar um esclarecimento. Então, eu acho que você está correto no que você está falando, porque eu sou a testemunha disso, né? Verdade tem que ser dita. É o que eu disse agora há pouco, que o grande problema que a gente tem, por exemplo, qual que seria o papel do sindicato, né? Você acha que com 2 dias após o prazo que a prefeitura teria para pagar, caso tivesse condição, era para o sindicato estar andando com perua na cidade inteira, ofendendo a honra, caluniando o prefeito, dizendo que o Juvenal... Como, aliás, isso é uma praxe, né? Isso é apenas um dos desafios que o prefeito Juvenal Rossi enfrentou ao longo desses 3 anos e meio, né? É esse jeito desrespeitoso de fazer oposição. Porque o sindicato, nesse momento, ele teria que deixar a paixão partidária de lado, né? Eu não sou obrigado a morrer de amores pelo sindicato, o sindicato também não é obrigado a morrer de amores pela prefeitura, mas eles foram eleitos, estão aí, é bom que se diga, há mais de 10 anos, né? Fazendo aí a gestão do sindicato, já estão há bastante tempo, há muito mais tempo do que nós na prefeitura, e deveriam deixar essas convicções em segundo plano e partir para o diálogo, partir para a conversa, levar a informação de forma apropriada para o servidor público, ou seja, olha, vamos ver o que eles vão fazer, mas não adianta a gente fazer qualquer tipo de manifestação ou qualquer tipo de retaliação ao governo, porque eles estão amparados. E o prefeito Juvenal, que você conhece muito bem, ele está se mobilizando, está se fazendo todo o esforço necessário para tentar atender, ao menos em parte, essa solicitação de adiantamento. Ele não gostaria de não atender ninguém. Certo. Então ele está se organizando para que possa atender uma parte. Né? Agora, infelizmente, enquanto ele faz o esforço voluntário para atender uma parte, o sindicato, mais uma vez, se aproveita da boa vontade do prefeito para poder fazer esse tipo de baderna que eles estão promovendo e estão tentando promover mais uma vez aí na cidade. Vocês fizeram uma convenção partidária no último sábado, né? No dia... Acho que foi no dia... Dia 30. Dia 30, né? Porque eu não sei, né? Quando o programa será publicado, não adianta eu falar no último sábado, né? Porque não é no último sábado. Mas tinha lá 14 partidos. 14 partidos políticos. E uma coligação poderosa, hein? Acho que essa é uma coligação representativa, né, de diversas siglas partidárias, que conta com um apoio político consistente. Uhum. Você sabe que quando a gente venceu as primeiras eleições, a gente venceu sem ter um apoio político tão consistente. Ter o apoio dos partidos é importante não só para vencer a eleição, mas também você governa com mais facilidade quando você tem um leque mais aberto. Porque se você... Mas consegue governar? Consegue governar. Não vão ficar cobrando muito? Não. Se você contabilizar hoje, Sandro, entre os partidos que formam a base do prefeito Juvenal, nós temos lá mais de 30 deputados que certamente serão acionados pelos partidos para poder mandar emenda, para poder mandar benefício para o município. A gente falava aqui agora um pouco antes, aí em off, né, antes de começar a entrevista, né, nós falávamos da importância dos partidos não só quererem se servir da cidade, mas principalmente servir a cidade. Isso. Então, nesse sentido, nós não podemos olhar
essa agremiação partidária, que aliás todo candidato precisa ter para disputar, para vencer, faz parte da democracia, como uma disputa por espaços, certo. Mas principalmente uma junção de pessoas que querem o bem da cidade. É nisso que eu acredito, né? Se todos os partidos efetivamente derem a sua parcela de contribuição, eu até brinco, né? Faz uma conta, 14 partidos políticos, se cada um desses partidos, na média, trouxer R$500 mil de emenda por ano para a Várzea Paulista, que não é nenhum absurdo, né? Nós temos aí o PSDB, por exemplo, que mesmo sem estar na base, trouxe muito mais do que R$500 mil no ano. Quer dizer, nós teríamos aí, por ano, poderíamos ter R$7 milhões de receita adicional para poder fazer investimento. Esse é um sonho, né, dele? Esse é um sonho para o futuro, quem sabe, né? Como eu falei no começo, eu sou uma pessoa que sonho e que vou atrás de fazer o sonho virar realidade, né? O nosso tempo já está acabando, mas eu não quero encerrar antes de falar desse assunto, cargos comissionados, né? Tem gente na internet aí falando que está inchado, que tem gente que não trabalha. Como é que está isso, David? Então, com relação à questão do cargo comissionado, é um assunto bastante controverso, polêmico, e é uma daquelas coisas que eu te falei que às vezes a oposição distorce, mesmo tendo total conhecimento disso, né? Então, primeiro, eu tive o privilégio, a sorte de receber ao longo dos 3 anos e meio que nós estamos lá, inúmeras denúncias, né? Porque também faz parte desse papel da oposição fazer as denúncias. Lógico, isso sim. Faz parte. Inúmeras denúncias que tentavam, né, por diversas vezes, colocar no governo esse rótulo de que tinha funcionário que não trabalha, de que, enfim, eu tenho a grata satisfação de informar que até esse momento todas as denúncias que foram feitas nesse sentido foram arquivadas, porque após a devida apuração ficou constatado que todos os funcionários comissionados e servidores efetivos alvos dessas investigações estão trabalhando. Então, sim, nesse sentido, nesse caso, a denúncia acaba sendo uma oportunidade de você dar essa oportunidade, de dar transparência, aliás, né? Segundo, que quando nós assumimos a administração, nós implementamos o controle de ponto, a folha de ponto que não existia para os funcionários que ocupam cargo em comissão. Isso é importante frisar. Na administração que nos antecedeu, né, a administração do PT, eles não tinham esse controle de folha de ponto. Então, só tinha para o servidor efetivo. Aqui tem para o efetivo e tem também para o comissionado. Além disso, o prefeito Juvenal está implementando agora, na próxima semana, o ponto eletrônico. Tá? Que é um marcador digital que você já deve ter visto lá, que a gente instalou na portaria, está em fase de teste. E na Câmara nós usamos isso. Isso, na Prefeitura ainda não tinha. Né? Então nós estamos implementando, que é para quê? Para dar mais transparência, né? Para melhorar o controle da jornada de trabalho. Quem me conhece sabe disso, eu digo que o funcionário que ele ocupa um cargo indicado pelo prefeito, ele precisa dar o exemplo, ele precisa trabalhar tanto ou até mais do que os demais colaboradores, e aí infelizmente a gente tem uma cultura, que eu diria até que é uma cultura desgraçada, das pessoas acharem que quem ocupa um cargo político não precisa trabalhar. Eu me deparei com muitas situações dessas, viu, Sandro? De pessoas que ao serem convidadas ou ocupando um cargo, ou sendo indicadas por um partido, mas precisa trabalhar? Precisa. Porque infelizmente elas estavam, uma parte, essa cultura, as pessoas infelizmente acabam tendo o mau costume de achar que é para se servir da cidade e não servir a cidade. Então, nesse sentido, a gente aumentou o rigor do controle. Sim. Outra coisa importante de ser dita, o prefeito Juvenal não criou nenhum cargo comissionado. É importante o internauta saber que na administração pública, quem autoriza a criação de despesa é o Poder Legislativo. Nós não tivemos nenhuma lei para criar cargo comissionado. Tá? Então, não tem um cargo comissionado na prefeitura que tenha sido criado pelo prefeito Juvenal. Ao contrário disso, nós temos aproximadamente 15% cargos a menos do que nós tínhamos quando o prefeito assumiu a gestão do município em 1º de janeiro de 2013. Tá certo, David. Bom, nosso tempo estourou e eu quero, David, agradecer muito a você ter nos atendido, não só pela nossa amizade, mas profissionalmente também. Eu tenho te acompanhado, eu sou um funcionário público e sonho que Várzea Paulista sempre esteja melhor, né? Esse é o nosso sonho, né? Então, eu quero te agradecer
E parabenizar também, viu, David? Por quê? Porque em toda a sua fala eu notei o seguinte, né? Você discute ideologia, você discute projeto e você não ofende pessoas, não ataca o pessoal das pessoas, né? Que eu acho injusto isso, porque eu já sofri essa injustiça. Eu fui processado por ser funcionário fantasma na época, então eu tive que responder isso para a justiça quando eu entrava às 9 da manhã e saía meia-noite, quase 10 horas da noite, e você sabe muito bem disso, trabalhando lá na Câmara. Sofri essa injustiça. Então você que fica aí, internauta, atrás de uma internet fazendo denúncias infundadas, eu quero te fazer uma advertência hoje. Hoje eu preciso fazer essa advertência. Faça isso com sabedoria, meu irmão. Faça isso com inteligência. Oposição tem que ter, todos os governos têm que ter, David, porque senão fica ruim. Tem que ter, mas sábia, inteligente e honesta. Parabéns, David, porque é assim que tem que ser mesmo. E obrigado por nos atender, né? Tá certo? Você não é candidato a nada, mas veio aqui. E logo logo eu quero ver se eu trago o Gildão para falar de números de Várzea Paulista. Vou convidar o Gildo Cantelli, duas pessoas que eu quero trazer aqui, o Gildo Cantelli e o meu querido presidente da Câmara, Maurão. Tá corrido, Maurão, eu sei, mas vem aqui prosear com nós. Obrigado, David. Muito obrigado, Sandro. Parabéns pela iniciativa e conte sempre com a gente. Tá certo. Esse programa é para isso, tá? Aqui não tem bandeira partidária. Além do mais, quero mandar um grande abraço ao Vinão e ao Laércio, que eles são o seguinte: Sandro, vai lá e faz o programa. Eles não ficam pautando para mim, fala isso ou fala aquilo. Convida os seus convidados lá e faz o programa. Esses dois meninos são gente boa, viu? E torço pela conquista, é ou não é, David? Perfeito. Um programa imparcial. Estamos aqui para falar sobre política. Até a próxima semana com o próximo convidado, se Deus quiser. Até lá!